Ok, a realidade é que provavelmente estás aqui porque não sabes como é que se manda bons e-mails, a tua lista não está a gostar dos e-mails que estás a mandar e nunca ninguém te ensinou como mandares bons e-mails de e-mail marketing. Se calhar sabe fazer bons ads ou até bons posts para as redes sociais, mas o email marketing é completamente diferente e tem uma estrutura própria, então eu vou dar aqui um breakdown nas 6 regras de ouro para mandares bons e-mails, ok? Porquê? Porque bom email marketing, no final das contas, é sobre mandar bons e-mails. Eu já escrevi e revi milhares de e-mails e-commerce, então vou dar aqui um breakdown na anatomia de um bom e-mail, ok? Índice, as 6 regras de ouro, e as 6 regras são basicamente esquece o e-mail como todo, um e-mail é igual a um tópico, short and punchy, usa infográficos, transições, otimiza para o dark mode e também bónus, vou dar aqui 2 exemplos de bons e-mails. Eu sou o João, sou founder da Mainframe, uma agência de e-mail SMS marketing que escala marcas de e-commerce 7, 8 e 9 figuras, e caso me queiras seguir aqui nas redes sociais, tem aqui os links todos, ok? Primeiramente, as 6 regras de ouro. Isto aqui não são teorias de marketing, são frameworks reais em que as marcas de 8 e 9 figuras usam todas, ok? E se dominares estas 6 regras, os e-mails vão ser abertos, lidos e clicados pela maior parte da lista consistentemente. Claro, isto parte do princípio que estás a enviar conteúdo relevante para o teu Ideal Customer Profile, ICP. O que eu vou-te partilhar são estratégias e táticas que quase ninguém ensina, mas se analisares bons e-mails, vais encontrá-las sempre lá. Elas são o esqueleto invisível por trás da performance. A primeira regra é esqueceres o e-mail como um todo e focaste 90% do teu tempo no above the fold, ok? Porquê? Porque pensa como se fosse aqui um short form, um Reels. Quando uma pessoa entra e quando vê um Reels, os primeiros 0.3 segundos são o que ditam a performance do Reel, ok? Se tu não estiveres interessado nos primeiros 0.3 segundos, tu vais dar scroll imediatamente e somos mesmo rápidos a identificar o que é que não nos interessa. Então, com o e-mail não é diferente, tu não podes enviar os e-mails assumindo que as pessoas os vão ler só porque tu mandaste. Tu consegues chegar a esse ponto se mandas bons e-mails, mas tu não estás provavelmente nesse ponto, porque senão não estarias aqui a ver este guia, ok? Por isso, primeiramente, o above the fold são aqui os primeiros 600 pixels, é o que a pessoa vê sem ter dado scroll quando clica no teu e-mail, ok? Vou dar aqui maus exemplos e bons exemplos para tu perceberes, ok? Mas primeiramente posso dizer que as coisas mais importantes é não teres links para páginas de categorias. Como podes ver, estes 3 e-mails têm aqui estes links para Woman, Man, Kids, aqui também e aqui também. O que é que isto faz? Torna o header do e-mail muito maior e dá-te menos espaço para tu conseguires trazer o ponto do e-mail em si o mais rápido possível e para a pessoa conseguir ter interesse sem ter dado scroll. Bons e-mails, como temos aqui em baixo, têm um header muito curto e vão logo direto ao assunto e têm logo copy sobre o que é que se trata este e-mail, ok? Este tipo de links são coisas que queres incluir num footer, não num header. Depois, caso tenhas um desconto, oferta mais código de cupom above the fold sempre, para a pessoa conseguir entrar no e-mail e saber logo que tem este desconto, tem este código e pode clicar aqui para usá-lo sem dar scroll. Como podem ver aqui, unlock $30 off, use code LAMP30. Tão simples quanto isto. Depois, copy que cria curiosidade mais abre um loop. Se queres que as pessoas continuem a ler os seus e-mails, dá um bocado da informação do e-mail, mas não deixes tudo de forma punchy e short, ok? Temos aqui, por exemplo, os Free Travel Hacks with 8,000 Kicks e tu, gostando da marca, que queres continuar a ler para saber quais é que são aqui os Free Hacks, por exemplo, ok? Depois, logotipo da marca para gerar confiança, hierarquia visual clara, ok? Como podes ver, temos aqui um título que é maior do que a CTA, tem vários tipos de formatos, tamanhos, temos aqui o texto em bold, então temos aqui uma hierarquia visual. Depois, evitar texto que não esteja alinhado ao centro e imagens comprimidas para o e-mail carregar rápido e a pessoa não ter de esperar para ver aqui as tuas imagens, ok? Quando digo aqui tudo alinhado ao centro, eu acho que é muito melhor em termos do e-mail, é o que eu costumo seguir, como podem ver aqui, 8,000 Kicks, e eu acho que simplesmente é mais fácil de ler e consumir um e-mail que é alinhado ao centro, ok? Isto aqui é a primeira regra, é focar-te no above the fold 90% do teu tempo, porque não interessa se o resto do e-mail é bom, as pessoas não vão ler se o início do e-mail não criar curiosidade, nem faz querer a pessoa continuar a ler o e-mail, ok? A segunda regra é um e-mail, um tópico. Os e-mails que se concentram num tópico costumam ter um desempenho muito melhor do que aqueles que tenham abordado muitos assuntos ao mesmo tempo, ok? Temos aqui um péssimo exemplo da Zoomove, eu não percebo como é que isto aqui é um e-mail, isto aqui parecem 2 posts para redes sociais e eles colocaram aqui os dois no e-mail, aqui no header, e está uma confusão.
tu nem sabes para onde olhar, não sabes qual é que é o foco, está estranho, então isto não é de todo o que tu queres fazer. Isto aqui seriam no máximo 2 e-mails diferentes em que eles, por talvez preguiça, não quiseram aqui adaptar. E temos aqui outros e-mails em que são tipo, estão cheios de informação, como aqui este da Yema, em que primeiramente tem esta má prática de ter aqui os links para outras categorias no início. Tem aqui uma headline que podes dizer que não é a pior, não transita bem com o resto do e-mail, que é tipo assim bloco por bloco, em termos de design não é apelativo, que é algo que eu vou mostrar mais à frente aqui na parte das transições, mas também o resto do e-mail temos aqui uma copy enorme, temos aqui uma CTA, depois temos aqui mais uma coisa diferente, temos aqui mais favoritos, temos ainda aqui as lojas físicas, temos uma série de coisas e o e-mail é simplesmente muito grande, demasiada informação, demasiado texto, então não é apelativo de todo. E temos aqui outro e-mail que é igual, em que eu diria aqui que o Above the Fold nem sequer é mau, tem uma headline, tem aqui um texto, tem aqui um CTA, está a seguir aqui a boas práticas, mas depois vais dar um scroll e tem demasiada informação na minha opinião, tem demasiados produtos, tem demasiadas categorias e tem aqui ainda mais shop by hate, então está simplesmente a mess, basicamente. E bons exemplos são aqui como a Magic Spoon, que faz e-mails super curtos, diretos ao assunto, que é, por exemplo, Get October's Pantry Picks. Depois um bocado de body copy, CTA, 3 recomendações e tem aqui uma happiness 100% garantido e é simplesmente isso o e-mail. Como podes ver aqui, o truque para isto é fazer e-mails mais curtos, honestamente. E mesmo sendo longos, temos aqui um de FAQ, que até é um e-mail longo, mas tem 6 FAQs e é basicamente só este o tópico do e-mail. Isto aqui funciona super bem. Temos aqui outro que é basicamente só um forms de feedback e mais nada, ok? Então isto aqui é a segunda regra, é focar-te apenas num tópico por e-mail. A terceira regra está em inglês, mas acho que consegues perceber que é short and punchy. Os attention spans nunca estiveram tão baixos e tu sabes, por isso evita grandes blocos de texto, remove a gordura, remove palavras extras sem perder o sentido da frase, lê a tua copy em voz alta se algo soar estranho muda, formata o texto em bold, itálico, espaçamento, fontes diferentes para guiar o olho, cria hierarquia visual, elementos mais importantes devem estar destacados e a oferta deve ser o primeiro elemento que o leitor vê, ok? Mantém o conhecimento e como podes ver, estes e-mails aqui não são os melhores. Vamos dar aqui um breakdown. Este primeiro e-mail tem simplesmente aqui, já tinha mostrado, mas tem um texto demasiado grande, então aqui não é short and punchy. Temos aqui um segundo e-mail em que eu diria que ele é bom aqui na primeira parte. Eu, como te disse, gosto de tudo alinhado ao centro, não gosto de ter aqui um bocado à esquerda, depois aqui imagem à direita, acho que não é um bom formato de e-mail, mas se aqui o Above the Fold é decente, depois tem aqui um texto que é simplesmente demasiado grande e tu sabes, estás aqui a olhar para isto e sabes que nunca na vida tu lias este texto todo. Tu vias isto e tu fechavas logo o e-mail por preguiça, então não é todo assim que tu queres a tua informação. Temos aqui outro e-mail em que simplesmente ninguém vai ler isto tudo, ninguém, então não faças, coloca menos, menos é mais, simplicidade, remove aqui a gordura e tenta colocar mais informação com menos palavras, ok? E agora vais ver aqui a grande diferença entre bons e-mails, em que estes 3 e-mails, com 3 a 4 palavras, dizem muito mais, criam alguma curiosidade e fazem-te querer ler o resto do e-mail, porque é fácil de ler, é apelativo, é enjoyable, ok? Se mandares sempre e-mails assim, com coisas punchy e pequenas, mas que dizem muito mais, é assim que tu vais fazer com que os teus clientes queiram ler os teus e-mails, ok? Otimiza para o leitor, pensa o que é que ele gostaria de ler e ninguém gosta de ler um grande parágrafo de texto, ok? Algumas exceções são, por exemplo, e-mails puramente educativos, como temos aqui, se for um e-mail de texto apenas, é normal e é tranquilo tu teres aqui um e-mail maior, é uma exceção número 1, e a segunda exceção são e-mails em que tu não deves enviar assim tantas vezes, como por exemplo aqui a Joy Mode manda muitos e-mails a vender sem vender, a educar, mas depois tem aqui uma série que é mesmo de um expert a falar sobre um tópico e eles basicamente vão aqui muito a fundo sobre esse tópico e fazem aqui um e-mail que é puramente educativo. E é um e-mail que são provavelmente tópicos difíceis de perceber, que as pessoas não sabem, então quem ler isto é porque realmente está interessado e então faz sentido neste tipo de séries, em que são séries completamente educativas, já que vais educar, educa ao máximo e coloca o máximo de informação. Mas este tipo de e-mails são e-mails aqui que querem vender, não são puramente educativos e não conseguem vender porque a informação simplesmente não está otimizada para vender, ok? Então acho que consegues perceber aqui a diferença.
O mesmo aqui no Touch Tape, eles têm aqui um e-mail em que basicamente está a ensinar porque é que a mouth breathing não é mau, falam aqui da referência daqui do Andrew Huberman, e depois tem aqui um pouco de copy a mais de eu. Podes argumentar que isto aqui não é a melhor coisa, mas este tipo de e-mails completamente educacionais, pelo menos é a melhor maneira ou é a melhor altura para teres este tipo de texto. Mesmo assim, se conseguires dizer menos em mais, conseguires dizer mais em menos palavras, perfeito, ok? Depois, usar infográficos. Isto aqui é a forma perfeita de dar o replace em grandes blocos de texto. E os infográficos ajudam a decompor as informações de uma forma muito mais fácil de absorver e muitas vezes num piscar de olhos, ok? E há vários tipos de infográficos que podes estar aqui a utilizar, como por exemplo, linhas temporais. Pensa como é que seria explicar isto aqui num texto, provavelmente ninguém ia ler, mas explicando num infográfico, tu em 2 segundos consegues olhar para isto e perceber do que é que se trata e o que é que estamos aqui a tentar mostrar, ok? Aqui igual, para a pessoa ter uma decisão mais fácil, temos aqui um headline e temos depois 3 caminhos aqui com branches, acho que é assim que se diz, em que temos aqui 3 opções, então é super fácil de ler, é super fácil de perceber o ponto. Outra forma super mais fácil que qualquer um consegue ver também são checklists ou até bullet points, ok? E depois temos aqui, por exemplo, bullet points com icons para falar aqui de benefícios principais. Temos aqui diagramas, que também temos aqui os bullet points, mas também os diagramas, que, por exemplo, colocar um produto no meio e depois um diagrama, colocar 4 benefícios do produto. Desta maneira aqui é uma ótima forma de falar de benefícios do teu produto. Outra coisa aqui super importante de usar são tabelas. É uma forma super fácil de fazermos aqui uma comparação entre uma maneira e outra maneira, entre, por exemplo, a tua marca e outra marca, e daqui também vamos aqui às tabelas de comparação, em que é basicamente isso, é comparar a tua marca com outra marca, através de tabelas de comparação, funciona super bem e passa o ponto rápido. E depois podes sempre combinar infográficos com outros infográficos, como por exemplo, temos aqui uma tabela e temos aqui na tabela checklists /bullet points, ok? Ok, a este ponto já tens muita informação que realmente vai ajudar a fazer um bom e-mail, mas se queres levar-te aqui ao próximo nível, é aqui que te falo das transições. As transições é basicamente para realmente termos um e-mail que flui como um todo e é enjoyable de ler e basicamente não parece que estamos a dar um break e que o e-mail reinicia várias vezes, ok? Isto aqui é basicamente a forma de criar uma ponte narrativa entre diferentes secções do e-mail para o leitor não quebrar aqui o flow de leitura e não perder o interesse, ok? Um bom e-mail é uma única linha de pensamento, é apenas um tópico e nesse sentido faz sentido o tópico transitar bem entre secções, ok? Cada bloco deve surgir naturalmente do anterior, como se fosse inevitável continuar a ler. Temos aqui alguns maus exemplos, em que tem aqui um azul escuro, depois aqui um azul mais claro, imagem, e depois tem aqui um monte de texto, que parece tipo bloco, ok? Temos aqui outro exemplo, em que temos aqui um infográfico, então o e-mail tem aqui alguns pontos positivos, depois temos aqui algum texto, uma CTA, tudo bom, e depois temos aqui uma transição de cores que não faz sentido, temos aqui um verde para aqui meio com um patch, e simplesmente fica mal, não transita bem. Ok, aqui eu deixei o e-mail aqui da Hydrant, por acaso é uma marca que não manda maus e-mails, mas eu argumentava que em termos de transição isto poderia ser muito mais fluido e como podem ver também aparecem aqui 3 blocos em vez de algo que flui naturalmente, ok? Se pensas que isto aqui são bons e-mails, são tipo parecido com o que tu mandas, deixa-me te mostrar agora o que é que realmente é um bom e-mail, o que é uma boa transição, ok? Como podes ver aqui a Joymode é uma grande marca para te inspirar em termos de transições. Eles têm aqui uma imagem, tem aqui uma curva, tem aqui um produto e simplesmente flui bem. E como podes ver, tem aqui um aspecto também premium com o espaço que eles deixam entre secções. Porquê? Eles sabem aqui um loop, eles só aqui algum texto, algum CTA, mas quem quer ler mais não tem problema nenhum, ainda há aqui um scroll maior e tem aqui um grande espaço em que deixa a marca aparecer premium, está aqui completamente congruente com o branding deles e simplesmente transita bem, é apelativo de ver e ler, ok? Temos aqui a Hostage Tape, mais uma vez, em que eu não gosto assim tanto das transições deles, acho que são um pouco agressivas, mas fazem sim o propósito de uma boa transição, em que, como podem ver aqui, parece que o e-mail flui, apesar de eu poder argumentar que não é o design que eu mais gosto, mas é sim uma transição que está apropriada aqui para um bom e-mail. Temos aqui mais um exemplo em que é uma ótima forma de passar de uma imagem para um bocado de texto, é ter aqui alguma textura a quebrar a imagem, em vez de cortar assim num bloco
basicamente lhe diz, ok? Depois, o último passo é também super importante, é uma coisa que as pessoas até sabem, mas não otimizam porque não sabem como fazer, que é otimizar para o Dark Mode, ok? 80% das pessoas usam o Dark Mode, então tens de otimizar para esta maioria. Isto aqui não se trata de estética, trata-se de conversão e de branding. Se o design dos seus e-mails não forem criados para o Dark Mode, as tuas campanhas estão condenadas ao fracasso. Então, nota, isto aqui não se aplica a e-mails puramente texto, aplica-se apenas a e-mails de design com imagens, ok? Qual é que é a solução para otimizar aqui para o Dark Mode? É usar 100% imagens e 0% texto. Como podes ver, esta aqui é uma imagem que eu exportei e dei upload aqui. Esta é a diferença, ok? Maus exemplos em que no Light Mode parece um e-mail, mas no Dark Mode a marca provavelmente nem sabe que a maior parte dos users estão aqui neste modo e não sabem que o e-mail está a ser aqui mal otimizado. Como podes ver, temos aqui um monte de texto que no Dark Mode é praticamente ilegível. Temos aqui algo que o logotipo ficou aqui cortado, fica estranho, não fluiu bem, ok? Isto de estarmos a não optimizar para o Dark Mode acaba por fazer com que os nossos e-mails não cumpram outras regras, como por exemplo a regra das transições, ok? Temos aqui muitos exemplos de logotipos que ficam assim estranhos, simplesmente, não transitam bem. Temos aqui um exemplo de que o branding ficou completamente fora. Acho que esta marca aqui tem um branding mais claro e o e-mail fica completamente escuro e até o logotipo fica aqui um bocado ilegível. Aqui não é o erro mais grave, não é que seja completamente ilegível ao ponto do e-mail, mas podia simplesmente ser melhor, ok? Mas aqui já temos aqui, por exemplo, na Unique Jewelry, temos um e-mail que transita super mal, fica só estranho, fica alguma copy branca, com texto branco e fundo preto, outra que está em imagens, então é uma confusão, simplesmente não está otimizado. Temos aqui mais um exemplo de um logotipo que ficou assim estranho, ficou mal, outra vez com o logotipo, e temos aqui um exemplo que também ficou super mal, que aqui no modo branco transita super bem e está um bom e-mail, diria eu, e depois no modo escuro tem aqui uma transição que está mal, o botão ficou com uma cor estranha, ficou com verde, ficou off-branding, fica aqui a transitar mal, então como é que podes corrigir isto? E vou-te aqui mostrar agora alguns exemplos, que são tudo aqui meus clientes, em que o e-mail à esquerda e à direita é exatamente igual. Porquê? Porque tudo isto aqui são imagens, há zero de texto. E podes já que isto aqui é uma má prática, que com imagens não mostra boa entregabilidade. A realidade é que eu não tenho nenhum dos meus e-mails aí para o spam com os meus clientes. Porquê? Porque eu sei o que estou a fazer e eu tenho aqui um guia sobre entregabilidade caso queiras ver, mas isto de não poderes mandar imagens é aqui uma misconception e é aqui um mito que realmente se tiveres a mandar bons e-mails e seguires tudo o que é as práticas que eu te falei neste vídeo, tu podes mandar e-mails de imagens porque as pessoas vão gostar de ler e vão abrir e vão clicar e é isso que faz com que o Google leia o teu e-mail e pense, ok, as pessoas gostam de abrir estes e-mails porque eles têm boas stats, têm boas métricas, então não há problema nenhum para mandar imagens, vamos continuar a mandar estes e-mails desta pessoa, deste remetente, para a página principal, para o folder principal da inbox dos utilizadores e não para o spam, ok? Agora, 12 exemplos, tu podes também pegar neste documento e ver estes exemplos aqui na descrição, ok? E vou-te aqui dar um breakdown destes 12 exemplos. Temos aqui a Breze, como podes ver, um título muito mínimo, em que nem tem uma CTA aqui quando uma pessoa clica, mas tu provavelmente queres ler mais. Isto aqui tem uma transição super sólida entre este título e este texto aqui, não é bloco por bloco, tem aqui os produtos, isto aqui transita super bem, e já agora, hoje em dia, com AI, isto aqui é muito mais fácil de fazer, podes criar imagens que transitam assim bem, ok? Então, todo o e-mail assim está super apelativo, o texto é assim mínimo, tem produtos, tem CTAs no e-mail, tem aqui uma coisa bastante fluida, tem aqui um tópico pequeno, tem um e-mail pequeno. Temos aqui o segundo e-mail, por exemplo, em que isto aqui é um texto ótimo para este ICP, File Allergies Affect Dogs Too, ok? Quem tem cães é uma pessoa emocional e claramente quando lê um e-mail a dizer que o cão pode ficar aqui doente com doenças, com alergias aqui de inverno, a pessoa vai querer ler mais, então eles simplesmente dizem isto e tu tens curiosidade em ver o resto do e-mail. Argumentava que aqui a transição poderia ser melhor, ok? Aqui do preto para o cinzento claro, mas o resto do e-mail é sólido, então em geral não há aqui muito a dizer. Tem aqui infográficos com meio que tabelas, com aqui icons também, é super fácil aqui de ingerir, tem aqui uma imagem, tem aqui uma headline, transita tudo muito bem entre uma informação e outra, não é tipo só texto, consegues ver aqui muitos visuais, muito tipo de infográficos,
imagens, texto mínimo, ok? Então é fácil de ingerir e é um e-mail agradável aqui de ler, ok? Temos aqui um e-mail da Magic Spoon, por exemplo, em que só mostra best-sellers, copy, basicamente headline e body copy e CTA, e como já percebeste aqui a Magic Spoon também manda e-mails muito mínimos e aqui o menos acaba por ser mais, ok? E é basicamente isto, aqui não vou dar aqui um breakdown nos e-mails todos, mas se leres e veres e até olhando assim de uma macro view, consegues ver que são apelativos aos olhos e são e-mails que tu provavelmente até lerias se estivesses interessado neste tipo de produtos e que provavelmente se mandasses e-mails parecidos com este, os teus clientes iriam gostar mais dos teus e-mails e conseguirias ter um bom open rate, bom click rate e conseguires faturar muito mais com os teus e-mails, ok? E basicamente é isso para este guia. Obrigado aqui pela tua atenção. Caso queiras saber que plataformas usar, eu recomendo essas três. Tens aqui links de afiliados para ter aqui algumas vantagens. Caso me queiras seguir aqui nas redes sociais, podes sempre vir aqui, tem aqui todos os links, ou enviar um e-mail aqui sobre este guia caso tenhas alguma dúvida. E caso queiras mais ajuda, podes sempre marcar aqui uma chamada comigo, podes inserir aqui os teus dados, ver o vídeo a explicar o que eu faço e clicar aqui em começar agora para marcar uma chamada. É isso para este vídeo e tchau!